A floresta amazônica nunca dorme de verdade. Ela apenas espera o sol cair para cobrar quem invade seu espaço. O silêncio da mata é pesado, cheio de olhos invisíveis que vigiam cada passo seu na escuridão. Hoje trago 3 relatos independentes de homens que cruzaram essa linha proibida sem saber se voltariam. Vamos acompanhar os pesadelos vividos por Mineiro, Neto e Zequinha em cantos diferentes dessa imensidão verde. Mineiro achava que estava seguro dentro de sua casa de madeira, até que uma dívida antiga de fumo bateu na porta. O assobio fino da Matinta Pereira não pedia licença. Ele exigia um pagamento que a família tinha esquecido. Já Neto enfrentou a neblina densa numa estrada de barro esquecida, onde o tempo parece não passar do jeito certo. Ele parou para ajudar uma criança perdida, sem saber que estava caindo na armadilha dos encantados. E Zequinha cometeu o erro fatal de ouvir o canto suave que vinha do igarapé numa noite de calmaria absoluta. A água parada escondia Yara, pronta para arrastar mais uma alma curiosa para o fundo do rio. Apague as luzes agora e preste muita atenção aos sons ao seu redor. A mata está chamando e talvez você seja o próximo a ouvir. Você está assistindo ao canal Lendas Urbanas. Se você gosta de histórias realmente assustadoras, curta o vídeo e se inscreva. Relato 1. A dívida da Matinta e o assobio na palafita. Quem cresceu na beira do rio sabe que a noite na Amazônia não é feita para os humanos. Durante o dia, a gente domina o terreno, pesca, caça e cuida da roça. Mas quando o sol se põe e a escuridão engole as árvores, a floresta cobra o seu espaço de volta. Eu me lembro muito bem de uma época específica, quando eu tinha uns 10 ou 12 anos. Nós morávamos numa casa de palafita, daquelas bem altas para a água não entrar na época da cheia. A madeira do assoalho era velha, cheia de frestas largas por onde a gente podia ver a lama lá embaixo. Era uma noite de agosto, aquele calor abafado que faz o suor colar a roupa no corpo mesmo sem a gente se mexer. Minha avó, Dona Jandira, estava sentada na rede, pitando o cachimbo dela, mas eu notava que ela estava inquieta. Os olhos dela não paravam quietos, sempre vigiando a porta e a janela de madeira que dava para o mato. Naquela semana, meu tio Jorge tinha chegado da cidade para passar uns dias com a gente. Ele era um homem cético, desses que riem das histórias dos mais velhos e acham que tudo é crendice de gente do interior. Ele tinha o costume feio de assobiar músicas aleatórias enquanto limpava a espingarda na varanda já tarde da noite. Minha avó sempre dizia: nunca assobie de noite na beira da mata. O assobio é um chamado. E tem coisas na floresta que, se escutam o chamado, elas vêm atender. Mas o tio Jorge só ria e continuava assobiando, desafiando o silêncio pesado que cercava a nossa casa. Naquela noite específica, o silêncio estava diferente. Normalmente a gente ouve o concerto dos sapos, o cricrilar dos grilos, o barulho da água batendo nos esteios da casa. Mas de repente tudo calou. Foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Até o vento parou. A chama da lamparina ficou imóvel, reta, sem tremular. Minha avó tirou o cachimbo da boca e segurou meu braço com força. A mão dela estava fria, apesar do calor insuportável. Ela sussurrou bem baixinho: apaga a luz, menino. Eu soprei a lamparina. A escuridão foi total. A única luz vinha de fora, da lua cheia que passava pelas frestas da parede de tábua. Ficamos ali, no escuro, ouvindo apenas a respiração pesada do tio Jorge, que já dormia na rede ao lado. Foi então que ouvimos. Começou longe, lá no meio das árvores. Um assobio.
Não era um pássaro, nem um bicho conhecido. Era um som agudo, fino, que parecia cortar o ar como uma navalha. Fio, fio. O som não era contínuo. Ele dava pausas, como se estivesse esperando uma resposta. E a cada vez que recomeçava, parecia estar 10 metros mais perto. Meu coração batia tão forte que eu achava que o barulho dele ia denunciar onde a gente estava. Minha avó começou a rezar, mas sem emitir som, apenas movendo os lábios. Ela sabia o que era aquilo. Ela sabia que o tio Jorge tinha feito uma promessa meses antes, pedindo fartura na caça, e tinha prometido deixar um maço de fumo de corda na encruzilhada da mata. Ele teve a caça, mas nunca pagou o fumo. E quem deve para a Matinta, paga de um jeito ou de outro. O assobio agora estava no quintal. Era um som que doía no ouvido, uma frequência que arrepiava os pelos do braço. O nosso cachorro, o Valente, que latia até para a sombra de mosquito, estava encolhido debaixo do fogão de lenha, choramingando baixinho. De repente, o assobio parou. O silêncio que veio depois foi pior do que o barulho. A gente sabia que a coisa não tinha ido embora. Ela estava parada, exatamente na frente da nossa porta. A madeira da escada da palafita rangeu. Um degrau, depois outro. Eram passos lentos, mas não pareciam passos de gente. Parecia algo leve, mas que pisava com força, como se tivesse garras. Creque, creque. O tio Jorge acordou com o barulho. Ele ia falar alguma coisa, ia perguntar quem estava aí, mas minha avó foi mais rápida. Ela pulou da rede e tampou a boca dele com a mão, fazendo sinal de silêncio absoluto, com os olhos arregalados. Ninguém se mexia. O som parou na varanda. Estava do outro lado da porta, a menos de 2 metros de onde nós estávamos. Eu podia sentir uma presença, uma energia pesada que fazia o ar ficar denso, difícil de respirar. Então, ouvimos uma batida na porta. Não foi uma batida com os nós dos dedos. Foi um som de unha, uma unha comprida e dura arranhando a madeira velha. Rap, rap. E aí veio a voz. Não era uma voz humana. Parecia o som de várias folhas secas sendo esmagadas, formando palavras. Ela não gritou. Ela sussurrou bem na fresta da porta. Jorge, cadê o meu fumo, Jorge? O meu tio ficou pálido, branco como papel. Ele tremia tanto que a rede balançava. A coisa lá fora soltou uma risada baixa, um som gorgolejante que parecia vir de uma garganta cheia de lama. Eu estava paralisado, mas a curiosidade de criança é uma maldição. Havia um buraco na madeira da parede, bem perto de onde eu estava encolhido. Um nó da madeira que tinha caído com o tempo. Eu sabia que não devia olhar. Minha avó sempre disse que quem olha para a Matinta fica cego ou louco. Mas eu não consegui evitar. Eu cheguei o olho perto do buraco. A luz da lua iluminava a varanda de um jeito fantasmagórico. No começo, eu não vi nada, só sombras. Mas então, a sombra se mexeu. Eu vi um vulto. Era pequeno, corcunda. Tinha cabelos desgrenhados que cobriam o rosto quase todo. As roupas pareciam trapos velhos sujos de barro, mas o que me gelou o sangue foi a mão. A mão que arranhava a porta era magra, esquelética, com dedos longos demais e unhas pretas e curvas, como as garras de um gavião. Ela passava a unha na madeira com uma paciência terrível, sabendo que a gente estava lá dentro, sabendo que a gente estava com medo. De repente, a coisa parou de arranhar. Ela virou a cabeça lentamente na direção do buraco onde eu estava olhando. Eu não vi o rosto, eu só vi um brilho, um olho amarelo leitoso sem pupila que parecia brilhar na escuridão. Eu me joguei para trás, tapando a boca para não gritar.
O coração parecia que ia sair pela garganta. Minha avó me puxou para perto dela e começou a rezar o credo em voz alta, sem se importar mais com o silêncio. Lá fora a coisa soltou um grito estridente, uma mistura de assobio com gargalhada que fez a casa inteira tremer. Depois ouvimos o som de asas batendo forte, como se um pássaro gigante tivesse levantado voo dali da varanda. O som foi se afastando, voltando para o meio da mata, até sumir completamente. Ninguém dormiu naquela noite. Ficamos os três sentados no chão, com a lamparina acesa, esperando o sol nascer. Quando a luz do dia finalmente entrou pelas frestas, meu tio Jorge foi o primeiro a abrir a porta. A porta estava marcada. Havia 3 riscos profundos na madeira, como se tivessem sido feitos com uma faca afiada. E no chão da varanda, bem na entrada, havia uma pena preta, grande e fedorenta, que se desfez em pó assim que o vento tocou nela. Naquela mesma manhã, o tio Jorge pegou o barco e foi até a cidade. Voltou com o melhor fumo de corda que o dinheiro podia comprar e uma garrafa de cachaça. Ele entrou na mata sozinho, tremendo, e deixou o pagamento na encruzilhada. Ele nunca mais assobiou à noite, e a gente nunca mais ouviu aquele chamado específico rondando a nossa casa, mas a marca na porta ficou lá por anos, até a madeira apodrecer e a gente ter que trocar. A gente aprendeu a lição do jeito mais difícil. A floresta tem memória e ela cobra as suas dívidas. Até hoje, quando o vento entra por debaixo da porta e traz um assobio fino no meio da madrugada, ninguém na minha família ousa responder. Relato 2. O menino da estrada de barro e a neblina. Se o medo dentro de casa é ruim, o medo na estrada é solitário. Na floresta, as distâncias enganam e o tempo parece correr num ritmo diferente, especialmente quando a chuva transforma a terra batida em um sabão escorregadio. Essa história aconteceu com um motorista de caminhão que fazia frete entre pequenas comunidades, cortando aqueles ramais de barro que parecem não ter fim. Ele conhecia bem o trecho, sabia onde o pneu atolava e onde a onça costumava cruzar, mas naquela tarde o clima pesou de um jeito estranho. O céu fechou rápido, não com aquela chuva de verão que lava a alma, mas com uma neblina baixa, branca e espessa que grudava no para-brisa. O limpador de vidro ia e vinha num barulho hipnótico, rangendo contra a borracha ressecada, enquanto os faróis mal conseguiam furar 2 metros à frente. Ele dirigia devagar, com o motor roncando baixo em segunda marcha, sentindo o caminhão sambar na lama. Foi quando, numa curva fechada, perto de uma castanheira antiga, ele viu o vulto. No começo, pensou que fosse um bicho, talvez um cachorro do mato ou uma capivara perdida, mas, ao chegar mais perto, o pé pesou no freio por instinto. Parado na beira da estrada, imóvel como uma estátua, estava um menino. Não devia ter mais de 7 ou 8 anos. O que chamou a atenção do motorista não foi a criança estar sozinha naquele fim de mundo, mas sim a aparência dela. O menino vestia uma camisa branca impecável, abotoada até o pescoço, e um shortinho azul marinho de tecido antigo. Pense comigo. A estrada era puro barro vermelho. Qualquer um que desse 2 passos ali ficaria sujo até a canela. Mas aquele menino estava limpo. Nem um pingo de lama nos sapatos, nem uma mancha na roupa branca. O motorista baixou o vidro do carona. O ar frio da neblina entrou na cabine,
trazendo um cheiro forte de mato e, estranhamente, um cheiro doce de flores que não existiam por ali. Ei, garoto! Ele gritou, tentando superar o barulho da chuva fina. Tá perdido? Quer uma carona até a vila? O menino não respondeu de imediato. Ele virou o rosto devagar. Os olhos eram escuros, tão pretos que não se via a parte branca, e a pele tinha um tom pálido, quase brilhante na luz dos faróis. Ele apenas assentiu com a cabeça e apontou para a frente. O motorista destravou a porta. O menino subiu com uma leveza que não era natural, sem fazer o caminhão balançar nem 1 milímetro. Sentou-se no banco, cruzou as mãos pequenas no colo e ficou olhando para o painel. O caminhão voltou a andar. O silêncio dentro da cabine ficou pesado, denso. Normalmente o motorista ligaria o rádio ou puxaria conversa, perguntando de quem ele era filho, mas algo na presença daquela criança travava sua língua. A temperatura caiu bruscamente. O motorista sentiu um arrepio subir pela espinha, fazendo os pelos do braço ficarem em pé. Ele olhou de rabo de olho para o passageiro. O menino continuava estático, sem piscar, olhando fixamente para a estrada que sumia na neblina. Você mora longe? O motorista arriscou perguntar, com a voz falhando um pouco. O menino não virou o rosto, apenas levantou um dedo pálido e apontou para um desvio à esquerda, uma entrada de mato fechado que o motorista sabia que não levava a lugar nenhum, apenas para o fundo da floresta virgem. Ali não tem casa, menino. Ali é mata fechada. O motorista disse, tentando rir para quebrar o nervosismo. Vou te deixar na vila. Lá alguém conhece teus pais. Foi nessa hora que o menino riu. Não foi uma risada de criança. Foi um som baixo, gutural, como água borbulhando no fundo de um poço. O motorista sentiu o coração disparar. Ele olhou para a estrada, tentando manter o controle do caminhão que deslizava na lama, e quando olhou para o lado novamente, o banco do carona estava vazio. Ele freou bruscamente. O caminhão derrapou, a traseira sambou para o lado e quase caiu na vala. O motorista olhou em volta, desesperado. A porta estava trancada, o vidro estava fechado. Não tinha como o menino ter pulado. Mas que diabo é isso? Ele sussurrou, passando a mão no rosto suado. Ele engatou a primeira para sair dali o mais rápido possível. O medo agora era físico, uma pontada no estômago. Mas, assim que os faróis iluminaram o trecho adiante, ele gritou. Lá estava o menino, parado no meio da estrada, a 20 metros de distância, exatamente na mesma posição de antes, com a roupinha branca impecável, de costas para o caminhão. O motorista piscou, achando que estava ficando louco. O menino virou a cabeça lentamente, girando o pescoço num ângulo que parecia doloroso, e sorriu. Dessa vez, o sorriso era largo demais, rasgando o rosto de orelha a orelha, cheio de dentes pequenos e afiados. O pânico tomou conta. O motorista não pensou em mais nada. Jogou o volante para a direita, desviando do vulto, e acelerou fundo. O caminhão rugiu, patinando no barro, jogando lama para todo lado. Ele passou ao lado da criança e, pelo retrovisor, jurou ter visto o menino acenando, dando um tchauzinho lento e zombeteiro. Ele dirigiu como um louco pelos próximos 10 quilômetros, sem tirar o pé do acelerador, rezando tudo o que sabia, até avistar as luzes amarelas de um bar de beira de estrada. Entrou no estabelecimento tremendo, com as pernas bambas, pedindo uma água. O dono do bar, um senhor de idade com a pele curtida pelo sol, olhou para ele com pena, como se já tivesse visto aquela cena antes. Viu o menino, não foi?
O velho perguntou, limpando um copo com um pano encardido. O motorista só conseguiu assentir, incapaz de falar. O velho suspirou e apontou para a escuridão lá fora. Aquele trecho ali é morada de Encantado. Eles gostam de brincar com quem viaja sozinho. Se vestem de gente, choram, pedem ajuda. Se você tivesse entrado naquele desvio que ele apontou, bom, a gente nunca mais ia achar nem o caminhão. O motorista nunca mais passou por aquela estrada à noite. Dizem que ele trocou de rota, mesmo que isso custasse 3 horas a mais de viagem. Ele aprendeu, da pior maneira, que na Amazônia nem tudo que tem forma de gente é humano. E o pior é saber que eles não estão apenas nas estradas. Eles estão em qualquer lugar onde a mata encontra o silêncio. Desde aquele dia, sempre que vejo um vulto pequeno parado à beira da estrada, eu desvio o olhar e sigo em frente, sem reduzir a marcha. Relato 3. O canto da mãe d'água no Igarapé Fundo. Quem nasce na beira do rio aprende cedo uma lição que os de fora custam a entender. A água não é apenas um recurso ou um caminho, ela é uma entidade viva, com vontade própria e fome. Dizem os mais velhos que o rio tem horários. De dia, ele dá o peixe, lava a roupa e refresca o calor. Mas quando o sol baixa e a mata projeta aquelas sombras compridas sobre a superfície barrenta, o rio muda de dono. Eu cresci ouvindo que não se deve brincar na beira do Igarapé depois da hora da Ave-Maria. Minha avó dizia que o silêncio da água parada é enganoso, que é justamente na calmaria que a mãe d'água escolhe sua presa. Mas a juventude tem o péssimo hábito de achar que é imortal. Eu tinha 20 anos, braços fortes de remar canoa e uma coragem que vinha mais da ignorância do que da bravura. Era uma noite de lua cheia, daquelas que deixam a floresta prateada, quase tão clara quanto o dia, mas sem cor. A gente tinha feito uma peixada na casa de um amigo, bem na beira do barranco. A cachaça rodou, as risadas ficaram altas e as histórias de assombração começaram a surgir, como sempre acontece quando o povo ribeirinho se junta. Falaram do boto, do curupira e, claro, dela, a Yara. Eu ri alto. Diz que aquilo era conversa para assustar criança e fazer marido voltar cedo para casa. Disse que se uma mulher bonita aparecesse na água, eu era o primeiro a pular para fazer companhia. O silêncio que se fez na roda foi pesado. Um tio meu, pescador antigo, só balançou a cabeça e murmurou algo sobre a língua ser o chicote do corpo. Eu não dei ouvidos. Mais tarde, quando a festa acabou e todo mundo foi se ajeitando nas redes, eu senti um calor insuportável. A bebida e a comida pesavam no estômago. Precisava de ar. Precisava lavar o rosto. Desci o barranco em direção ao trapiche de madeira velha que avançava uns 5 metros para dentro do Igarapé. A noite estava abafada, aquele mormaço úmido que cola a roupa no corpo. O Igarapé Fundo, como a gente chamava aquele trecho, parecia um espelho de óleo negro. A água não corria, ela estava estagnada, pesada, refletindo a lua sem nenhuma distorção. Me agachei na ponta do trapiche e joguei água no rosto. Estava morna. Foi quando eu percebi a primeira coisa errada, o som, ou melhor, a falta dele. A floresta amazônica nunca é silenciosa. Tem grilo, tem sapo, tem coruja, tem o estalo dos galhos. Mas ali, naquele momento, parecia que alguém tinha desligado o mundo. Nem o zumbido de um mosquito eu ouvia.
Fiquei parado, com a água pingando do queixo, tentando entender aquele vazio sonoro. Foi então que o som começou. Não veio da mata, nem do céu, veio do meio do rio. Era um cantarolar baixo, um som de boca fechada, suave, doce, que parecia vibrar dentro do meu peito antes mesmo de chegar aos meus ouvidos. Meu primeiro instinto foi achar que era brincadeira de alguém da casa. Levantei, olhei para trás, mas a casa estava escura e silenciosa. O som continuava, agora um pouco mais alto, ganhando ritmo. Voltei a olhar para a água. Lá no meio, onde a profundidade passava de 5 metros, a superfície lisa se quebrou. Uma marola suave veio vindo em minha direção, mas não havia vento. O canto mudou. Agora eu ouvi uma voz de mulher, cantando uma melodia sem palavras, mas que parecia chamar meu nome nas entrelinhas. Era um som que dava sono, que dava uma paz estranha. Senti meus ombros relaxarem. Aquele medo instintivo que a gente tem do escuro sumiu. Tudo o que eu queria era ouvir mais de perto. Então eu vi, a uns 10 metros do trapiche, uma cabeça emergiu devagar. Cabelos longos, muito pretos, que boiavam na água como se fossem plantas aquáticas. A pele dela brilhava sob o luar, pálida, quase perolada. Ela não nadava como uma pessoa. Ela deslizava, girou o corpo na água e olhou direto para mim. Eu juro que tentei desviar o olhar. Tentei lembrar das histórias, do perigo, da morte, mas os olhos dela eram grandes, escuros, profundos como poços sem fundo. Eles prendiam a gente. Ela sorriu. Não foi um sorriso de monstro, cheio de dentes afiados. Foi um sorriso convidativo, triste e belo. Ela ergueu uma mão para fora da água e fez um gesto sutil com o dedo. Vem. Minha mente ficou nublada. Era como se eu estivesse sonhando acordado. A água deve estar boa, eu pensei. Ela só quer conversar. Ela está sozinha. Sem perceber, eu já estava de pé na beirada do trapiche. Dei um passo à frente, no vazio, e caí na água. Não houve choque térmico. A água parecia ter a mesma temperatura do meu sangue. Meus pés afundaram na lama macia do fundo, a água batendo na cintura. O canto ficou mais alto, enchendo minha cabeça, expulsando qualquer outro pensamento. Eu não senti o lodo, não senti os galhos submersos roçando minhas pernas, só via ela. Comecei a caminhar em direção ao meio do igarapé. A água subiu para o peito, depois para o pescoço. Eu estava hipnotizado. Uma felicidade idiota tomou conta de mim. Eu ia me entregar para o rio e estava tudo bem. Ela se aproximou. Estava a um braço de distância agora. O cheiro que vinha dela não era de mulher. Era cheiro de limo, de peixe cru, de água estagnada há séculos. Mas, naquele transe, até aquilo parecia perfume. Ela estendeu os braços e tocou meu rosto. O toque foi o que quebrou o encanto, mas só por um segundo. As mãos dela eram geladas, frias como a morte, duras como pedra. Nesse momento, a nuvem que cobria a lua se moveu um pouco e a luz bateu diferente no rosto dela. Por uma fração de segundo, a máscara de beleza caiu. Eu não vi uma mulher linda. Vi olhos amarelos, pupilas verticais de réptil e uma boca que se abriu demais, revelando fileiras de dentes finos e serrilhados, prontos para rasgar. O pavor explodiu no meu peito como uma bomba. O grito ficou preso na garganta, engolido pela água que já entrava na minha boca. Ela não estava me abraçando, ela estava me puxando para baixo. A força dela era absurda. Aqueles braços finos tinham a pressão de uma sucuri. Senti meus pés perderem o contato com o fundo. Eu estava sendo arrastado para o buraco mais fundo do igarapé.
O instinto de sobrevivência falou mais alto que o feitiço. Comecei a me debater, chutando, arranhando. Minha mão bateu em algo escamoso debaixo da água, onde deveriam estar as pernas dela. Me solta! Eu tentei gritar, mas só saíram bolhas. Foi aí que ouvi, abafado pela água e pelo pânico, um som vindo da margem, um tiro de espingarda. O estrondo reverberou na água como um trovão. A criatura vacilou. Talvez o barulho tenha assustado ou quebrado a concentração dela. O aperto no meu ombro afrouxou por um instante. Não esperei. Nadei como um louco em direção ao trapiche. Meus braços doíam, o pulmão queimava e eu sentia que algo roçava meus calcanhares, tentando me pegar de volta. Me joguei na lama da margem, tossindo água, tremendo de frio e de terror. Meu tio estava lá em cima, com a espingarda fumegando na mão e os olhos arregalados. Ele não disse nada, só apontou para a água. Lá no meio, onde a lua batia, a superfície estava calma de novo, mas antes de tudo ficar quieto, eu vi uma cauda enorme bater na água e afundar, deixando um redemoinho que demorou para sumir. Ninguém dormiu naquela noite. Ficamos todos acordados, com as lamparinas acesas, ouvindo os sons da mata voltarem aos poucos. No dia seguinte, fui embora da comunidade. Fui para a cidade grande, longe de Rio, longe de Igarapé. Dizem que o trauma passa com o tempo, mas isso é mentira. A marca dos dedos frios no meu ombro ficou roxa por semanas, como se eu tivesse sido apertado por um torno, mas a marca na mente é pior. Eu evito piscinas, evito mar à noite, evito até banheira cheia, porque eu sei que ela não esqueceu. Eu fui a presa que escapou e a mãe d'água não gosta de perder. E às vezes, quando Igarapé está quieto demais, ou quando estou sozinho em casa e o silêncio pesa, eu ainda ouço, bem baixinho, uma voz cantando meu nome lá do meio da água.